Que as mãos de Jesus toquem tua alma com doçura e restaurem tuas forças mais profundas. Há palavras que tocam a alma antes mesmo de serem entendidas. Se você chegou até aqui, talvez sinta que a vida não termina no último sopro. Talvez traga em seu coração o eco de alguém que partiu cedo demais, ou de uma dor que não foi compreendida a tempo. Hoje, quero caminhar com você por entre véus e mistérios, para descobrir juntos o que realmente acontece com a alma após o último suspiro. Porque no silêncio que segue a despedida, há um reencontro sendo preparado. Uma presença sutil se aproxima, e a alma começa a lembrar quem é, de onde veio e para onde está sendo chamada. Chico Xavier dizia que a morte é apenas uma viagem de volta, e é sobre essa travessia que vamos falar, sobre as almas que partiram antes da hora e sobre o reencontro que aguarda tanto quem ficou quanto quem partiu. Antes de seguirmos, respire fundo, feche os olhos por um instante. Imagine um campo sereno, iluminado por uma luz suave que não vem do sol, mas de dentro. É assim que o espírito desperta no além, cercado por vibrações que traduzem o que sente, o que teme, o que busca. E é nesse despertar que começa a resposta à nossa pergunta mais antiga: o que realmente acontece quando o corpo adormece para sempre? Os ensinamentos de Chico Xavier, através de Emmanuel e André Luiz, revelam que o espírito, ao deixar o corpo, não se transforma de imediato. Carrega consigo pensamentos, emoções, lembranças e laços. E para aqueles que escolheram interromper a própria vida, a primeira sensação não é de castigo, mas de surpresa. É o instante em que percebem que continuam vivos e que a dor que queriam silenciar ainda pede compreensão. Mas não há condenação, há amor. Um amor silencioso, paciente, que espera cada alma encontrar sua própria luz. Emmanuel escreveu que Deus não pune e educa, e é com esse olhar que o plano espiritual acolhe os que se desviaram pela dor. Ajudantes invisíveis se aproximam, envolvendo essas almas em correntes de ternura, guiando-as lentamente para regiões de descanso e aprendizado. Talvez você já tenha sentido em sonhos ou lembranças a presença de alguém que se foi por esse caminho difícil. Uma brisa leve, um arrepio, uma música que toca exatamente quando o coração aperta. São sinais sutis de que o reencontro não é fantasia, é promessa divina. Pois nenhum amor verdadeiro se perde, apenas muda de forma, de tempo, de dimensão. Neste vídeo, quero que você caminhe comigo até o limiar dessa revelação. Não pela curiosidade do mistério, mas pela necessidade de consolo. Porque compreender o destino das almas suicidas é, antes de tudo, compreender o poder do perdão, aquele que vem de Deus e aquele que cada espírito precisa oferecer a si mesmo. Que ao longo desta travessia, você descobrirá que mesmo os caminhos mais sombrios levam um dia à claridade da esperança, que nenhuma lágrima é desperdiçada e que o amor é a ponte que une os dois mundos. Então, permaneça comigo até o final, porque ao final desta jornada, você vai entender o que acontece com a alma após o último suspiro e como o reencontro que parecia impossível já está sendo preparado no plano espiritual. Respire mais uma vez. Deixe o coração se abrir. E se em algum momento da sua vida você já sentiu algo semelhante, uma presença, um arrepio, um chamado invisível, escreva nos comentários apenas uma palavra: escutei. Existem dores que o mundo não vê, silêncios que gritam por dentro enquanto o rosto tenta disfarçar. Quantas vezes alguém ao nosso lado sorri com os lábios e chora com a alma? A vida, em sua pressa, nem sempre percebe, mas o mundo espiritual escuta cada pensamento, cada súplica muda. Quando o desespero parece maior que o amor, muitos acreditam que o suicídio é o fim da dor, que ao fechar os olhos, tudo se apaga. Mas o que Chico Xavier nos ensinou, através das cartas e mensagens dos que partiram, é que o instante da morte não é o fim. É a continuidade de um sentimento que ainda precisa ser compreendido. Por isso, hoje queremos tocar a ferida com reverência, não com julgamento, porque o suicídio é um grito da alma que não encontrou abrigo, que ao compreender o que se passa além do véu, aprendemos também a amar de forma mais ampla, mais compassiva, mais curativa. A pergunta que ecoa no coração de quem ficou é inevitável:
O que acontece com a alma após o suicídio? Será que Deus castiga? Será que há perdão? Será que o sofrimento é eterno? A doutrina espírita, por meio de Allan Kardec em O Céu e o Inferno e nas páginas de Memórias de um Suicida, nos oferece uma resposta diferente, uma resposta que consola e desperta. Ninguém é condenado sem esperança. O espírito, ao deixar o corpo, é recebido conforme o estado íntimo em que partiu. A lei é a da vibração. Aquilo que o coração sente, ele atrai. Se partiu em desespero, encontrará primeiro o eco de sua própria dor. Mas, se ao perceber que continua vivo, o arrependimento surge, mesmo que como um lampejo, uma nova força começa a agir. Essa é a primeira chave. Nenhuma dor é definitiva quando há arrependimento sincero. Esse é o mini critério 1, simples, mas fundamental. O arrependimento é a primeira luz que rompe a noite espiritual. A partir dele, toda a assistência do plano superior começa a atuar. Espíritos amigos, familiares e mentores se aproximam, formando redes de auxílio invisíveis. Alguns, como relatou André Luiz, permanecem longos períodos em regiões de sombra, não por castigo, mas porque ainda não acreditam merecer o perdão. Outros despertam mais rápido, tocados por orações sinceras vindas da terra. Talvez por isso, as preces que fazemos aos que partiram por esse caminho tenham um valor imenso. Elas funcionam como fios de luz atravessando a distância entre os mundos. Cada pensamento de amor é uma ponte. Cada lembrança serena é um convite para o recomeço. Então, se você perdeu alguém dessa forma, não o imagine perdido. Nenhuma alma se perde para sempre. O reencontro virá, quando o amor for maior que a culpa e o desejo de servir substituir o impulso de fugir. Nos próximos minutos, vamos compreender como o espírito desperta após esse instante. O que vê, o que sente e de que maneira os mensageiros do bem o acolhem, mesmo em meio à escuridão interior. Chico Xavier dizia que o sofrimento é a escola bendita que educa o espírito para a eternidade. E talvez, ao entender isso, possamos olhar para cada dor humana com mais ternura e menos medo. Prepare-se, pois daqui a pouco revelaremos a primeira resposta espiritual sobre o que realmente acontece após o último suspiro, o instante em que o espírito percebe que não morreu. Quando o corpo se apaga, o espírito desperta, não em castigo, mas em consciência. É um despertar confuso, envolto em névoas. André Luiz descreveu esse instante como um amanhecer sem sol, em que a alma sente, mas ainda não entende. Há silêncio, há frio, há lembranças que se misturam a orações distantes. O tempo parece suspenso. A alma, ao abrir os olhos do espírito, busca o que conhecia: o lar, os rostos amados, o som familiar. Mas tudo se desfaz como bruma. É nesse ponto que muitos percebem a verdade. A vida não acabou. A mente, que antes acreditava no fim, percebe-se viva em outro corpo, feito de luz densa, moldada pelas próprias emoções. Para aqueles que partiram pelo suicídio, esse despertar é um espelho do sentimento que os acompanhava. Alguns veem cenários sombrios. Outros percebem um campo cinzento, onde ecoa a própria dor. Não são castigos, mas reflexos do que o coração acreditava ser merecedor. E é nesse reconhecimento que começa o primeiro aprendizado do além. Nada se perde, tudo continua. Chico Xavier psicografou em muitas cartas que o espírito não se encontra sozinho. Mesmo quando acredita estar abandonado, há sempre alguém velando por ele. Espíritos familiares, mentores e trabalhadores da luz permanecem à distância segura, aguardando o momento certo de intervir, quando o coração do desencarnado, enfim, se abre à prece. É então que um fenômeno sutil acontece. Uma brisa leve, quase imperceptível, envolve o espírito. Ela não vem do vento, mas do pensamento daqueles que oram. É o amor atravessando dimensões. Cada oração sincera gera vibrações que tocam o perispírito como ondas suaves, despertando lembranças de ternura, fé e gratidão. Nesse instante, a alma entende: eu continuo. E essa compreensão, por menor que seja, é o primeiro passo rumo à regeneração. A dor não desaparece de imediato, mas muda de forma. Deixa de ser desespero e se torna sede de recomeço.
O espírito então é conduzido, muitas vezes, a locais de socorro no plano espiritual. André Luiz descreveu essas colônias de amparo como verdadeiros hospitais da alma, lugares de silêncio e luz, onde enfermeiros espirituais cuidam com amor das feridas invisíveis. Lá não se pergunta por que fizeste, mas como posso te ajudar a seguir? Cada alma é acolhida conforme sua necessidade. Algumas repousam em leitos luminosos, outras caminham por jardins de bruma até reencontrar o equilíbrio. Há choro, há alívio, há orações. O tempo perde a medida e o amor começa a ensinar o que o sofrimento não conseguiu. Esses relatos, vindos de médiuns sérios e observações de trabalhadores espirituais, não são contos, mas testemunhos de esperança. Eles mostram que mesmo nos casos mais dolorosos, Deus nunca abandona. O amparo chega, cedo ou tarde, pela misericórdia divina. Imagine agora, só por um instante, um coração arrependido sendo envolvido por uma luz dourada que surge ao longe. Ela cresce lentamente, aquecendo tudo ao redor. É o símbolo da presença de Cristo, que não julga, mas recolhe. É a lembrança do lar verdadeiro que espera cada filho perdido. Essa luz representa a certeza de que nenhuma queda é definitiva. Porque o amor é mais forte que a morte, e o perdão é mais vasto que o erro. Nos próximos minutos, desceremos um pouco mais nessa jornada para compreender como o plano espiritual organiza essa ajuda. Revelaremos as 5 revelações espirituais sobre o socorro às almas suicidas, o modo como são encontradas, despertadas, instruídas, preparadas e reencaminhadas à nova existência. Prepare-se, porque daqui a pouco você entenderá que a morte, mesmo quando trágica, nunca é um fim. É sempre uma lição. Quando Allan Kardec escreveu O Céu e o Inferno, dedicou um capítulo inteiro às comunicações de almas que haviam se libertado pelo suicídio, não por curiosidade, mas por amor, para mostrar que mesmo as dores mais profundas têm propósito educativo. Ele observou que o sofrimento espiritual não vem de fora, mas nasce do próprio desequilíbrio íntimo. A justiça divina é perfeita porque é consciência, não castigo. Essas palavras ecoam até hoje. Ninguém é condenado eternamente. Cada espírito cria o seu próprio céu ou inferno, conforme o que sente, pensa e faz. Assim, as regiões de dor não são lugares de punição, mas espaços de cura. São como enfermarias da alma, onde o espírito revê suas escolhas e, com o tempo, pede uma nova chance de viver. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nos recorda: a morte é apenas uma troca de roupa. O corpo é o vestuário, o espírito, o viajante. E se o traje foi rasgado pela dor, a providência concede o remendo do recomeço. Essas palavras resumem a lei divina de misericórdia. Nenhum erro humano é maior que o amor de Deus. Mesmo quando alguém se retira da vida pelo suicídio, a espiritualidade acolhe essa alma, ainda que de forma gradual. Espíritos socorristas descem até as regiões de perturbação vibratória, iluminando-as com preces e vibrações serenas. Não há pressa, mas há constância. André Luiz descreve esse processo como terapia da luz. Ele narra que os mentores não impõem paz, mas a despertam no interior do ser. O espírito, antes preso em lembranças dolorosas, começa a respirar novamente a vibração da esperança. E é nesse ponto que convido você a pausar por 60 segundos. Respire fundo. Sinta o ar que entra leve e silencioso, lembrando que a vida continua em cada sopro. Ao expirar, imagine que você liberta, junto com o ar, toda a culpa, todo o medo. A cada respiração, repita mentalmente: a vida não termina. O amor me guia. Permaneça assim por um instante, apenas respirando e sentindo. Essa é a vibração que o plano espiritual utiliza para tocar os corações em sofrimento. É nessa serenidade que os mentores se aproximam, e é nela que podemos enviar nosso amor aos que partiram. Chico Xavier dizia: o arrependimento é a chave, mas a oração é a porta. Quando oramos, o plano invisível se move. As preces funcionam como faróis espirituais, identificando as almas em necessidade. É por meio dessas vibrações que o resgate se inicia. Assim, o que parece uma punição
O isolamento da alma perturbada é, na verdade, um período de convalescença. O espírito repousa, revê sua trajetória e, gradualmente, é convidado a estudar, a aprender, a servir. Porque servir é a melhor forma de curar-se. Em muitas psicografias, Chico relatou reencontros entre mães e filhos, irmãos e companheiros que haviam partido por esse caminho difícil. Esses reencontros não são fantasias, mas consequências da lei de afinidade. Onde há amor sincero, a distância entre os mundos é menor. E aqui nasce uma das verdades mais belas da doutrina. O perdão liberta ambos, quem parte e quem fica. Quando perdoamos, dissolvemos os fios escuros da culpa e permitimos que a alma encontre paz. A espiritualidade superior não vê o suicida como um pecador, mas como alguém ferido. A compaixão é o primeiro tratamento, e o remédio é o tempo, o aprendizado e o amor. Nos próximos minutos, você conhecerá as 5 revelações espirituais sobre esse socorro invisível, como cada uma delas acontece e como podemos colaborar com elas, mesmo aqui, encarnados. Prepare-se, porque o que vem a seguir é uma das partes mais luminosas desta travessia. A explicação detalhada de como o céu trabalha para resgatar as almas em dor. A compreensão espiritual só se completa quando desce do pensamento ao coração. Saber que a vida continua é um consolo, mas sentir essa verdade é um despertar. É quando a dor se transforma em serviço e a saudade em prece. Quantas vezes a lembrança de quem partiu ainda aperta o peito? Quantas noites foram gastas perguntando por quê? E se, a partir de agora, essa pergunta se tornasse um para quê? Essa simples mudança de olhar é um passo imenso na evolução da alma. Porque, segundo Emmanuel, a dor é o bisturi de Deus e a esperança o curativo do tempo. Quando acolhemos a dor sem revolta, começamos a vibrar em uma frequência que permite o reencontro. Não um reencontro físico, mas vibracional. A sintonia de sentimentos que faz com que o amor encontre o caminho de volta. A alma desencarnada, especialmente aquela que partiu pelo suicídio, sente profundamente o que emana do coração dos que ficaram. Se há desespero, ela se perturba. Se há serenidade e prece, ela se acalma. Por isso, cada gesto nosso tem poder. A forma como lembramos alguém é uma oração. Hoje proponho a você um exercício simples. Antes de dormir, acenda uma pequena luz. Pode ser uma vela, uma lamparina ou até mesmo a chama de um aplicativo no celular. E diga em silêncio: você não está esquecido, está envolto em amor. Esse é o passo simples para hoje. Parece pequeno, mas cria um elo de vibração que atravessa distâncias. Porque no plano espiritual, os pensamentos são correntes luminosas. Cada palavra de consolo é energia que se projeta. Cada lembrança serena é bálsamo que chega. André Luiz observou, em suas viagens pelo mundo espiritual, que as colônias de auxílio recebem diariamente essas correntes vibratórias vindas da Terra. Elas são identificadas, agrupadas e dirigidas às zonas de dor. As orações sinceras se tornam remédios de luz, capazes de aliviar consciências em sofrimento. E quando a alma socorrida desperta, a primeira lembrança que lhe vem é a do rosto de quem orou por ela. Essa é a força do amor que ora. Um amor que não exige retorno, apenas oferece. Chico Xavier, em um de seus diálogos, disse com serenidade: o sofrimento termina quando a compreensão começa. Por isso, compreender o destino das almas suicidas é mais do que um estudo, é uma prática de amor. Amar quem partiu, perdoar quem errou e seguir vivendo com fé, eis a maior forma de ajuda. Talvez o que possamos fazer de mais divino seja isso: transformar a saudade em prece e a dor em luz. Agora, respire fundo. Feche os olhos por um instante. Sinta a presença dos que você ama, não como ausência, mas como brisa. Eles não se foram, apenas caminham em outra estrada do mesmo caminho. Nos próximos minutos, revelaremos os critérios claros pelos quais as almas em sofrimento enviam sinais a quem amam. 3 a 5 formas de reconhecer uma presença espiritual legítima. Sinais que não assustam, mas confortam. Permaneça comigo. O que vem a seguir
é uma das partes mais delicadas e luminosas desta travessia. Os sinais do reencontro. Há momentos em que o invisível se aproxima de forma tão delicada que só um coração atento percebe. Um perfume que surge sem motivo. Uma música que toca exatamente quando pensamos em alguém. Um sonho que parece mais lembrança do que imaginação. São pequenas visitas da alma. Expressões sutis do amor que sobrevive à distância dos mundos. Mas como diferenciar uma verdadeira comunicação espiritual de uma impressão emocional? A doutrina espírita nos ensina que os sinais autênticos obedecem a leis morais e vibratórias. Eles não são ruído, mas harmonia. Não geram medo, e sim paz. Esses são 5 critérios espirituais que nos ajudam a discernir. 1. Repetição significativa. O mesmo sinal retorna mais de uma vez, em contextos distintos, como se uma mensagem quisesse se confirmar. A espiritualidade não grita, repete com doçura. 2. Valor moral. O conteúdo do sinal sempre conduz ao bem, ao perdão, à serenidade. Nenhum espírito elevado incita culpa ou desespero. 3. Serenidade posterior. Um verdadeiro contato deixa o coração leve. A emoção pode ser intensa, mas é acompanhada de paz. 4. Confirmação externa. Pequenos fatos coincidem. Datas, objetos, palavras ou gestos que só teriam sentido para quem viveu a relação. 5. Ausência de medo. Os sinais divinos não assustam. O medo é reação do ego. A presença da luz dissolve-o. Esses critérios não são regras rígidas, mas bússolas. Eles existem para que o coração caminhe com segurança na estrada da fé. Chico Xavier dizia: os espíritos amigos não vêm para impressionar, mas para inspirar. Por isso, quando o sinal chega, é como o vento que move uma cortina. Suave, inesperado, mas inconfundível. Imagine uma mãe que perdeu o filho por suicídio. Durante meses, ela acorda de madrugada com o som de uma mesma canção, aquela que ele ouvia quando criança. No início, ela duvida, pensa ser coincidência, mas um dia, ao acordar, sente uma presença calma ao lado da cama e uma voz íntima, sem som, que diz: "Estou aprendendo, mamãe." Ela chora, mas sente paz. Esse é o sinal verdadeiro. Aquele que não fere, apenas acalma. Esses momentos não são privilégios de médiuns. Todos nós somos médiuns da ternura quando o amor é puro. E o amor é a linguagem que une os dois mundos. Cada pensamento, cada lembrança serena, cria uma ponte luminosa entre corações que se buscam. André Luiz relatou que muitos reencontros espirituais se iniciam assim, por vibração, não por palavras. O espírito em recuperação sente as preces que o chamam, aproxima-se dos entes amados e, quando autorizado, manifesta-se de modo simbólico. Um sonho, uma luz, um pensamento de consolo. Nunca para causar espanto, sempre para afirmar: eu vivo e continuo a te amar. Aqueles que aprenderam a escutar com o coração reconhecem esses sinais. Não é preciso provar nada a ninguém. O reencontro é experiência íntima, sagrada. Agora que você compreende os critérios que distinguem o real do ilusório, prepare-se para o momento mais esperado desta travessia, a entrega da promessa. Nas próximas palavras, revelaremos o que Chico Xavier psicografou sobre as almas suicidas e o reencontro futuro, a síntese espiritual que fecha o ciclo de dor e abre o horizonte da esperança. Chegamos ao ponto mais luminoso desta jornada. A promessa do início agora se cumpre. Compreender à luz de Chico Xavier o que realmente acontece com a alma após o suicídio e como o reencontro futuro é parte natural da misericórdia divina. Nas páginas de Cartas e Crônicas, Nosso Lar e Memórias de um Suicida, encontramos o mesmo fio dourado de verdade. O amor não cessa na morte. Mesmo as almas que partiram pela dor mais profunda são conduzidas, um dia, ao reencontro com aqueles que amam. Chico Xavier psicografou relatos comoventes de espíritos que, após o suicídio, despertaram em zonas de sombra, mas foram resgatados por mães, filhos ou companheiros em oração. Não há castigo, há aprendizado. E quando o arrependimento floresce, os laços do amor funcionam como bússola. O reencontro não acontece por acaso, ele é programado pela bondade divina, no tempo certo, para que ambos, encarnados e desencarnados,
Amadureçam o entendimento do amor. Emmanuel explicou certa vez: o reencontro dos corações separados pela morte é uma lei de amor, não um privilégio. O tempo e o merecimento são os ponteiros desse relógio divino. Essas palavras resumem o mistério da esperança. A separação é apenas uma etapa. A alma que partiu por desespero é amparada, tratada, instruída e, quando preparada, recebe a oportunidade de reencarnar próxima daqueles que feriu ou magoou, para reparar com afeto o que antes destruiu com dor. Assim, o reencontro futuro é, ao mesmo tempo, consolo e recomeço. Imagine a cena. Uma alma, após anos de aprendizado no plano espiritual, volta à Terra em novo corpo, como filho da mesma mãe que um dia chorou sua partida. Essa mãe, sem saber, sente uma afeição especial por aquele bebê, um amor que parece antigo. Nada foi perdido. O amor apenas trocou de forma. Chico dizia que a morte não é ausência, é mudança de endereço. E esse endereço novo é sempre temporário, porque todos voltaremos a nos encontrar na mesma casa universal do Pai. Cada oração, cada lágrima, cada gesto de perdão acelera esse reencontro, porque no plano espiritual o tempo é medido em vibrações. O perdão é o relógio mais rápido da eternidade. E é aqui que o coração encontra sua paz. Saber que o reencontro não depende do acaso, mas da sintonia do amor. Enquanto houver saudade, haverá caminho. Enquanto houver oração, haverá ponte. Enquanto houver amor, haverá reencontro. Assim, a revelação de Chico Xavier não é de dor, mas de esperança. Nenhum suicida é esquecido. Nenhum amor se perde. E o reencontro não é uma hipótese, é uma promessa cumprida no tempo certo. Respire fundo. Sinta essas palavras como um abraço espiritual. Tudo o que é puro, tudo o que é sincero, tudo o que é amor, permanece. A morte é um intervalo, a vida é a melodia inteira. E se em algum momento você já sentiu a presença de alguém querido, um sussurro de ternura, uma lembrança que aqueceu o coração, saiba que talvez tenha sido apenas isso, um reencontro breve, permitido pela lei do amor. Se isso já aconteceu com você, escreva nos comentários apenas a palavra: escutei. Essa será sua forma de dizer ao universo que você reconhece o toque do invisível e que a esperança, em sua casa, continua acesa. Nos próximos instantes, concluiremos nossa travessia com um encerramento espiritualizado, um convite à prática, à fé e à continuidade desta jornada de amor entre mundos. Agora que a palavra silência, o coração fala. Tudo o que ouvimos até aqui não é apenas conhecimento, é semente. E toda semente precisa de tempo, cuidado e luz para florescer. O que aprendemos hoje é simples, mas eterno. A morte não é fim, é passagem. E o amor, esse vínculo invisível que une almas há séculos, é a força que vence até o desespero. Se você chegou até este momento, é porque algo dentro de você reconhece a verdade. Talvez um nome tenha vindo à mente. Talvez uma lembrança tenha voltado, suave como brisa. A alma nunca esquece quem amou. E no silêncio da prece, o reencontro acontece, não em palavras, mas em vibrações. Emmanuel dizia que a saudade é o perfume da presença ausente. Ela não é ferida, é lembrança viva. Quando a transformamos em oração, abrimos uma janela entre os mundos. Por essa janela, os que amamos nos veem, nos escutam e recebem o que lhes enviamos: luz, carinho, perdão. Por isso, nesta noite, ou no momento em que você estiver ouvindo esta mensagem, feche os olhos e imagine uma estrada dourada que liga o seu coração ao do ser que partiu. Não importa o motivo da partida, apenas envie amor. Visualize a luz viajando, atravessando distâncias que não são medidas por quilômetros, mas por sentimento. O reencontro futuro, de que Chico Xavier tanto falava, começa aqui, neste gesto simples. Toda vez que você escolhe amar em vez de lamentar, o futuro se aproxima, porque o perdão encurta o tempo e a gratidão transforma a dor em aprendizado. Lembre-se, nenhum erro é maior que o amor de Deus, nenhuma sombra é eterna. Mesmo as almas que partiram pelo suicídio serão, um dia,
abraçadas pela claridade do recomeço. E nós que ainda caminhamos, podemos ajudar a apressar esse amanhecer, com preces, com ternura, com fé. Chico dizia: quem serve com amor, reencontra quem ama mais cedo. Sirva então com amor. Ore pelos que se foram, perdoe os que erraram e siga vivendo com esperança. O reencontro está sendo preparado como o nascer do sol depois da longa noite. E quando chegar o momento, você o reconhecerá, não pelos olhos, mas pelo coração. Antes de encerrar, faça comigo uma última respiração. Inspire, sinta a paz entrando. Expire, deixe ir a culpa, o medo, a saudade que dói. E no espaço que fica, plante a certeza. A vida continua. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com quem precisa ouvir que a morte não é o fim, mas apenas o retorno ao lar. Inscreva-se neste canal como um gesto de aprendizado e fé. Cada vídeo aqui é uma ponte entre mundos, um fio de luz que liga corações que ainda se buscam. E quando a saudade apertar, lembre-se desta travessia, porque o amor nunca morre, ele apenas muda de forma. Até o próximo encontro entre mundos.